A termodinâmica é o ramo da ciência que estuda o calor e os processos nos quais existe a interveniência do calor. O fato é que calor é um conceito central na termodinâmica, mas é um conceito importante porque está presente no dia a dia do cotidiano. Hoje está fazendo calor. É curioso porque muitas vezes a gente acaba intercambiando, né, o conceito de calor com o conceito de temperatura e, de certa maneira, eles estão interligados, né? Mas vamos à definição do que seja calor. Em primeiro lugar, calor é energia. Calor é energia. Agora, para a gente entender, né, essa forma de energia, que pouca gente diz isso, mas eu tenho a mais absoluta convicção de que calor é energia eletromagnética. Ora, voltando à definição de calor, que é aceita em todos os livros-textos, isso está em todo o livro-texto, vamos pensar um pouquinho na seguinte situação. Eu tenho aqui um sistema, né? Vamos chamar esse sistema, né, num determinado estado, né, ou seja, com elétrons ocupando esses vários níveis, né, porque a energia deste sistema, ela é dada por E é igual a NI, é o número de partículas ocupando o nível de energia EI, de forma que a energia é igual a NI vezes EI. Essa é a energia do sistema, né? Muito bem. Então, vamos chamar a energia num determinado estado de energia A. Ora, elétrons ocupando esses diversos níveis, eles podem eventualmente, né, se as condições o permitirem, mas isso não é o caso. É sempre possível para um elétron fazer uma transição de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo. Portanto, alterando esses NIs aqui. Ora, o resultado dessa transição é que o sistema, né, vai produzir para cada transição um fóton. Mas se eu tiver um certo número de transições, o sistema vai produzir radiação. De forma que a energia depois de um certo tempo, ou seja, quando o sistema se encontra com uma energia EB, então nós vamos denominar de calor, e vamos indicar isto pela letra ΔQ, mas Q é calor, né? ΔQ é igual a EB, que é menor, né, do que EA, né? De forma que, como a
essa diferença de energias é negativa, o sistema cedeu calor, cedeu energia, e essa energia sob a forma de calor, né? Então, ΔQ, né, aqui é igual à diferença sempre de energias, né? De forma que se esse ΔQ for negativo, o sistema cedeu uma certa quantidade de calor, né? Mas pode acontecer ao contrário. Digamos que o sistema esteja interagindo com um outro sistema e ele absorve fótons. Ao absorver fótons, a energia do sistema vai aumentar. Consequentemente, conquanto neste caso ΔQ seja negativo, no caso anterior, né, já que estamos aqui falando de calor fornecido, de calor recebido, né, então, no segundo caso, o sistema ele ganhou energia. A essa diferença de energias, no segundo caso, eu tenho EB menos EA é maior do que zero. Ou seja, nesse caso, o calor é o calor recebido. Nesse caso, é o calor fornecido. Usualmente, nos livros, né, só se fala na questão do calor como estando relacionado a diferenças de energia. O sistema, num determinado momento, tem energia EA. No momento seguinte, ele tem uma energia EB. Então, nós definimos o calor, ΔQ, como sendo a diferença. Em qualquer dos casos, né, nós definimos a quantidade de calor, quer seja ela a quantidade de calor recebida, como a quantidade de calor fornecida pelo sistema, como sendo igual a EB. A energia depois menos a energia antes. É claro que eu posso generalizar esse conceito para falar de dois sistemas em interação. Vamos daqui a pouco falar sobre isto, né? Dois sistemas em interação. Mas, de qualquer maneira, em qualquer caso, se eu tenho um sistema e se ele irradia, ele perde energia e essa energia é a energia dos fótons, da radiação, né? E em qualquer caso nós podemos definir então calor por meio da diferença de energias. É claro que é muito provável que a perda de fótons seja compensada pelo ganho, pela absorção de fótons, e nesse caso, é claro que não há nenhum calor, né, nem trocado, não há nenhum calor nem cedido, né, e nem recebido. Então, ΔQ, nesse caso, é igual a zero. O fato é que, definindo calor por meio dessa diferença de energias, né, de um sistema físico, é óbvio que esta energia está sob a forma de radiação eletromagnética.
Vamos considerar agora dois sistemas, tá? Um sistema A e um sistema B, de forma que a gente pode falar de dois instantes, né? Ou a situação inicial. Na situação inicial, a energia deste sistema E A, vamos colocar aqui, inicial. O sistema B tem uma energia B, inicialmente. E agora, digamos que esses sistemas venham a interagir entre si. Ora, os dois sistemas, eu estou aqui considerando o caso em que eles ocupem volumes do espaço diferentes, de forma que esses sistemas só podem interagir entre si eletromagneticamente ou gravitacionalmente, mas a gente sempre despreza a interação gravitacional, de forma que a única interação agora entre esses dois sistemas é uma interação eletromagnética e se dá por meio da troca de fótons, através daquele tipo de processo lá. De forma que este sistema pode absorver um pouco mais de energia deste outro sistema, já que, admitindo o princípio da conservação da energia, eu tenho, admitindo que inicialmente a energia desse seja A e a energia do mesmo, mas depois de algum tempo seja F, eu tenho a seguinte situação. O sistema A tem inicialmente uma energia EA. O sistema B tem inicialmente uma energia EB. O sistema A, depois de um certo tempo, ou no estágio final, inicial e final, né? O sistema A, no estágio final, tem energia EAF. E o sistema B tem energia EBF. Ora, nós sabemos, do princípio da conservação da energia, que EA inicial mais EB inicialmente é igual, né, a EA, admitindo só a interação entre eles, né, é igual a EA final mais EB final. Ou seja, nós agora utilizando, né, o conceito de calor como estando associado a diferenças de energia, né, podemos aqui então introduzir duas quantidades de calor, né? Delta Q, índice A, que é definida como sendo a energia do sistema A na etapa final, menos a energia do sistema A na etapa inicial, né? E delta QB, definida como sendo igual a EBF menos EBI. De forma que vamos imaginar que este sistema tenha a energia dele na etapa final maior do que a inicial. Este sistema, ele ganhou
uma quantidade de energia sob a forma de calor. Então, essa quantidade de calor aqui é a quantidade de calor recebida. Nesse caso, levando em conta a conservação da energia, EB necessariamente é menor, EBF necessariamente é menor do que EBI, essa quantidade aqui há de ser, então, negativa. Portanto, esse sistema aqui, ele forneceu calor para o sistema B, nesse caso, forneceu calor para o sistema A, porquanto ΔQA é positivo nessa hipótese que eu fiz e nesta outra aqui é negativa. O fato é que, como estamos vendo, no caso de sistemas em interação e admitindo a conservação da energia, nós podemos definir calor como sendo sempre a diferença de energia de um sistema e a diferença de energia do outro sistema. Essa diferença de energia tanto pode ser positiva, né, em cujo caso ele recebeu calor, o sistema, e quanto essa diferença de energias pode ser negativa. E aqui nós interpretamos como sendo o sistema B, né, fornecendo, né, calor, uma certa quantidade de calor. O fato é que calor é energia, porque está associado a diferenças de energia de um sistema. É claro que estamos sempre considerando o sistema como sendo um sistema fechado, não está interagindo com o outro no início, e depois consideramos o caso de sistemas em interação, né, mas partindo da hipótese de que a energia dos dois sistemas se conserva. Portanto, energia no início é igual a energia no fim. O fato é que calor está associado a diferenças de energia. Decorrido um certo intervalo de tempo, a energia pode ser alterada. E a energia se alterou porque o corpo emitiu, né, fótons ou absorveu fótons. Se ele absorveu, ele ganhou energia. Se ele emitiu fótons, ele perdeu energia. De qualquer maneira, nós estamos falando de calor e relacionando calor à radiação eletromagnética.